A gente prega com o coração de profeta, às vezes a gente prega com o coração de pastor, às vezes de mestre. Hoje eu quero pregar com o coração de pastor. Salmo 119, versículo 116. Pai querido, muito obrigado por cada pessoa que o Senhor mesmo as moveu para estarem aqui nessa casa de oração. Te agradeço todo o meu coração e peço ao Espírito Santo que o Senhor me ajude a ministrar essa palavra para o nosso coração nessa manhã. Que ela possa cair em uma boa terra, produzir muitos frutos, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa restaurar pessoas aqui dentro dessa mensagem, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém? Encontramos no Salmo 119, versículo 116. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos ler esse texto. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva. E não fique eu envergonhado da minha esperança. Amém? Vamos ler novamente. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva e não fique eu envergonhado da minha esperança. Eu quero pregar hoje sobre vergonha. Esse é o assunto, essa é a mensagem dessa manhã. Existem algumas definições para a vergonha, e eu achei uma, para mim, mais interessante, que é a seguinte: a vergonha é um sentimento intenso de angústia, que faz com que você queira desaparecer, extrema humilhação, um desespero intenso, devido a um constrangimento miserável. Vou ler novamente a definição. A vergonha é um sentimento intenso de angústia, que faz com que você queira desaparecer, extrema humilhação, um desespero intenso, devido a um constrangimento miserável. Todos nós que aqui estamos sujeitos a passar por algum momento de vergonha. Todos nós. No entanto, nós temos algo poderoso que pode restaurar a nossa honra, restaurar a nossa alegria. Isso se chama a palavra do Senhor. Por isso que nesse versículo diz: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva e não fique envergonhado da minha esperança. Você pode viver um momento de vergonha. Não precisa ficar dentro, envergonhado. O poder da palavra de Deus pode nos restaurar de qualquer momento de vergonha que a gente passa. Amém? Todos nós, desde que nascemos e fomos entendendo o que é mundo, saímos da primeira infância, entramos na pré-adolescência, adolescência, juventude, todos nós começamos a construir um caminho de esperança. Eu me lembro quando eu era menino, o caminho de esperança de um dia encontrar uma mulher maravilhosa e casar-se com ela. Aleluia. E eu encontrei a Cássia no Shalom. Era um drogado, um sem vergonha, um pecador, estava lá. E ela, uma santa mulher de Deus, que tinha se convertido. Toda gente que se converte é santo, você sabia disso? E ela foi lá no orfanato, era um orfanato, trabalhava com criança, para ajudar as crianças, e me viu. E foi uma bênção. E eu construí muita coisa de esperança para a minha vida, como você construiu. E na nossa caminhada, muitas vezes, nós somos envergonhados, porque nós mesmos produzimos a própria vergonha, ou porque algum tipo de sistema, pessoas, colaboraram para que a vergonha chegasse até nós.
No entanto, esse texto ele é muito profundo, muito especial, porque quem vai nos sustentar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me manter vivo, que vai me trazer para a vida. E toda palavra de esperança, todo caminho de esperança será sustentado pelo poder de Deus. Deus é que vai me abençoar. Amém? Escute uma coisa. Todos que aqui estão, provavelmente já viveram algum momento de vergonha. Um pai que abandonou a família. E tantas coisas dentro do contexto humano. Desonra, mentira. Essa coisa podre que muitas vezes alcança o ser humano e produz a vergonha dentro de famílias, dentro de igrejas às vezes. E a gente se sente assim. Um sentimento intenso de angústia. A gente quer desaparecer dessa terra. A gente quer achar um buraco, entrar dentro dele e pedir para que alguém venha com uma jamanta e jogue uns 2 caminhões de terra. Mas existe um poder extraordinário que é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que traz a gente para a vida de novo. E na minha caminhada pastoral eu tenho acompanhado muita gente. E eu vi muitas pessoas viverem um momento de vergonha terrível, intenso, que veio para detonar a família. Mas a palavra de Deus foi acomodada no coração deles. E a palavra de Deus manifestou o amor, o perdão, e aquilo que era vergonha foi restaurado em honra. E quando eu assisto esses momentos do Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas, restaurando a vergonha que elas estavam vivendo, e vejo agora a família restaurada, honrada, por causa do poder da palavra de Deus, isto é especial. Porque a palavra de Deus, ela faz isso com a gente. Ela nos sustenta e nos mantém vivo. A ideia que eu tenho é de uma pessoa que está morta por um pouco de tempo, por causa de algum tipo de vergonha, e alguém se aproxima para fazer a ressuscitação. Deita sua boca próxima à boca da pessoa e começa a mandar ar, e traz a pessoa de volta para a vida. É isso que a palavra de Deus faz quando vivemos algum momento de vergonha. E existe algumas esperanças que estão no nosso coração. Uma delas é a esperança do céu. Essa esperança, ela veio pelo Evangelho. E ainda que você em algum momento viva um tipo de vergonha e deixe o coração de Deus triste, à medida que a palavra de Deus tome conta do seu coração e trabalhe o arrependimento, você é completamente transformado. E essa esperança permanece viva no seu coração, de ir para o céu. Ou no arrebatamento, ou através desse cão de madeira, que podemos encontrá-lo. É claro que eu e você queremos o arrebatamento. Aleluia. Pense agora, o Senhor dando ordem para o anjo tocar a trombeta. E agora? Agora, chegar ao arrebatamento. A nossa esperança é de estar lá com o Senhor. E a palavra de Deus é que garante isso, é que mantém isso vivo. Porque ela diz, porque pela graça sois salvos, mediante a vossa fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós estabelecemos esperança para os nossos filhos. Em alguns momentos, às vezes, eles se perdem e a gente fica envergonhado. Mas eu sei que o poder da palavra de Deus entra em ação para restaurar tudo isso, no tempo, na hora certa. Deus tem poder para fazer isso, de restaurar os nossos filhos. Eu sei que existe um caminho de sonhos que você estabeleceu na sua vida, quando era menina, quando era menino, e sonha ainda hoje com algumas coisas. E a palavra de Deus é poderosa para trazer honra, para te abençoar nos sonhos que você tem sonhado com Deus. Se esses sonhos são compatíveis, se esses sonhos pertencem ao coração de Deus, Deus
abençoará você. Você não ficará em vergonha. Deus não quer que você fique em vergonha. Você até pode viver um momento de vergonha, mas Deus quer tirar você de lá, da vergonha, do tempo da vergonha, e honrar você. Um grande sonho que sempre esteve no meu coração era de ter a minha própria casa própria. Pelo meu histórico, morando, meu pai literalmente expulsando minha mãe de uma casa muito boa, e a gente vindo para a cidade de Jundiaí para morar numa favela, para morar dentro de um carro velho, era a nossa casa. Depois começamos a nos mudar de barraco em barraco, de favela a favela. E quando eu me converti, eu disse: Senhor, um dia eu quero ter a minha casa. Eu não quero ficar mais nessa vergonha, dessa história de barraco em barraco, de não ter o próprio teto. Eu quero a minha casa, Senhor. E o poder da palavra de Deus entrou em ação na minha família. E hoje a gente tem a nossa casa. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva e não fique eu envergonhado da minha esperança. Era a minha esperança um dia ter a minha própria casa. Era a minha esperança. Eu me lembro quando eu cheguei no ministério, fui muito bem recebido, debaixo de muito amor, e olhava para os meus companheiros, cada um com a sua casa própria. Todos os pastores com a sua casa própria. E eu sem a minha casa. E nós começamos a compartilhar isso com o ministério e a orar por isto. E chegou o tempo e Deus nos abençoou. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para mover céus e terra. Para fazer com que você viva o teu sonho. Você certamente estabeleceu caminhos de esperança com relação a ser uma pessoa próspera. Prosperidade é a ausência de necessidade, é de ter tudo o que você precisa. Ter a sua própria casa, seja um bairro comum, seja dentro de um condomínio, não importa. É de você viver essa experiência, de Deus te abençoar naquilo que você pediu para Deus. O mais importante é você manter esse coração de amor por Deus onde você mora. Não importa se é dentro de um condomínio, se é dentro de um bairro, é você amar a Deus, amar o corpo de Cristo, amar as almas perdidas. É isso que Deus espera de você. Certamente você estabeleceu um caminho de esperança em ter muita saúde, de poder ter saúde suficiente para ver os seus netos se casando. E vê-los a dar a você bisnetos. Chegar a 100 anos, 80 anos, 90 anos, com saúde. A palavra de Deus tem poder para fazer isso na sua vida. Você terminar lá com 100 anos, um vovozinho, vindo para a igreja. 100 anos vindo na igreja. Porque a palavra de Deus está te sustentando. Você chega e diz: pastor, amanhã o meu neto vai se casar. Ou já se casou, agora é o bisneto. Você deve pedir coisas a Deus. Estabelecer um caminho de esperança com Deus. Porque você acredita que a palavra de Deus, ela tem poder. Ela é poderosa para nos abençoar no caminho de esperança que a gente tem com o Senhor. Todos nós, quando entramos dentro de uma família, quando construímos uma família, você sonha com um caminho de estabilidade. Estabilidade emocional dentro dessa família, estabilidade espiritual dentro dessa família, estabilidade financeira dentro dessa família. É um caminho de esperança que você estabelece para você. Nenhuma noiva vai no altar dizendo: Senhor, que esse meu marido me faça triste todos os dias. Ninguém faz isso. Quando você vai para o casamento, você vê o seu marido te esperando lá no altar, você está sonhando: esse daí é um príncipe, esse daí vai me abençoar. Nós estabelecemos uma esperança dentro da gente. É verdade que pelo meio do caminho, às vezes algumas coisas saem fora do lugar. Alguns se transformam em sapo. São um sapão.
Mas mesmo que alguém fique um sapão, você pode acreditar no poder da palavra e dizer: Deus, esse homem virou um sapo, mas o Senhor pode transformá-lo num príncipe. Não importa se você está vivendo algum tipo de vergonha. O poder da palavra pode transformar, pode fazer milagres. Todo pastor sonha com a igreja cheia de almas perdidas e transformadas. E todo membro do corpo de Cristo deve ter essa esperança também. Porque aqui está o maior coração de Deus, salvar almas. E eu sei que o poder da palavra de Deus vai se movimentando e as pessoas vão chegando ao Senhor. Não importa se você passe por algum tipo de vergonha, todos nós estamos sujeitos. O que me importa é que o poder da palavra do Senhor pode restaurar a nossa honra. Duas pessoas com um QI no máximo. Talvez as pessoas mais bonitas que já existiu, mais inteligentes que já existiu, viveram um momento de vergonha. Eu me refiro a Adão e a Eva. Os dois estavam lá no Jardim do Éden. E os dois se perderam completamente por causa daquela serpente maldita. E depois de pecarem, entrarem num estado de vergonha, Deus chega no jardim para visitá-los. E o texto é claro quando diz que eles estão cobertos de vergonha, escondidos de Deus, por causa da vergonha. O pecado foi assustador, foi terrível. Mas ali o Senhor propõe um caminho de restauração da vergonha. Deus mata animais e os cobre com vestes de animais, projetando o sacrifício do Senhor Jesus, o Cordeiro sem mancha, para restaurar a nossa vergonha diante de Deus. Hoje, porque você aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, toda a sua vergonha foi restaurada na cruz de Cristo. Ele restaurou você. Quando Deus olha para você, Deus vê o sacrifício de Jesus em você, a justificação do Senhor Jesus em você. Os olhos do Senhor, do Eterno, passam primeiro por essa justificação. E Deus diz: eis aí o meu filho e a minha filha, por causa de Jesus. Porque Jesus é a palavra e Ele é poderoso. Eu quero terminar essa mensagem falando de um texto muito bonito, para colocar algo no seu coração. Escute uma coisa. Todos nós podemos passar por algum momento de vergonha. Na nossa empresa, na nossa família, com os nossos filhos, na igreja, em qualquer outro lugar. Mas eu sei uma coisa, que existe um lugar chamado Jericó, que pode trabalhar a nossa vergonha e restaurar a nossa vergonha. Esse é um texto muito bonito, quero que você dê uma olhada comigo. Em 2 Samuel, capítulo 10. No meu espírito eu entendo que a igreja local, o corpo de Cristo, é o Jericó de Deus, para nos ajudar quando estamos debaixo de vergonha. Segundo Samuel, capítulo 10. Você achou aí? Diga aleluia. Vamos ler versículo 1 ao versículo 5.
Depois disto aconteceu que morreu o rei dos filhos de Amon, e reinou em seu lugar Anum, seu filho. E disse Davi: eu usarei de misericórdia com Anum, filho de Naás, como seu pai também fez comigo. E Davi enviou seus servos a consolá-lo acerca de seu pai. E os servos de Davi foram à terra dos filhos de Amon. E os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum, seu senhor: parece-te que Davi, para honrar a teu pai, enviou consoladores. Não enviou Davi os seus servos a ti para reconhecer e inspecionar a cidade para destruí-la? Então Hananum tomou os servos de Davi e lhes raspou a metade da barba, e lhes cortou as vestes pela metade até as nádegas, e os despachou. E quando fizeram saber isso a Davi, ele enviou mensageiros a lhes encontrar, porque eles estavam extremamente envergonhados. E o rei lhes mandou dizer: ficai em Jericó, até que se lhes volte a crescer a barba, e então retornareis. Amém? Existe momento de vergonha que você não é responsável. Você não tem responsabilidade nenhuma, mas você está dentro da própria vergonha. Existem outros momentos que você é o responsável por aquela vergonha, por aquele momento de vergonha. Esse texto, alguns homens foram expostos a uma vergonha muito grande. Um judeu pleno preza muito pela sua barba. A barba de um judeu é a sua própria honra. Ele preza por isso. E Davi manda esses homens para consolar o filho do rei. Dá um abraço nele. Diz: olha, o rei Davi pediu para abraçar você, para dizer algumas palavras de consolação a você, porque o seu pai está morto. Mas no meio do caminho aparecem algumas pessoas chamadas príncipes deste rei. Pessoas que não tinham revelação do que é amor. Pessoas que não tinham revelação do que é misericórdia, do que é bondade. Que não tinham discernimento de grandezas importantes no que se refere ao reino de Deus. E esses homens então se achegam até agora o sucessor, o filho do rei, diz: olha, esse negócio não está cheirando bem. Davi está ironizando. Davi, na verdade, mandou que eles dessem uma olhada como é que funcionam as coisas. Ele pediu que eles viessem para prestar atenção nos detalhes, porque certamente Davi está querendo destruir a cidade aqui depois. E diante disso, esse moço imaturo, sem revelação do amor de Davi, faz uma coisa absurda. Raspa a barba desses homens pela metade. Percebe-se que a raspagem foi pela metade, não foi toda a barba, que já seria envergonhoso. Se não bastasse isto, eu não sei se você já viveu uma cena de ver uma pessoa andando num lugar público com uma parte das nádegas descoberta. Eu já vi um cidadão sem roupa nenhuma na Avenida Paulista, em São Paulo. Meio de um monte de carro andando peladão. Imagina uma cena dessa, peladão. Ele estava enlouquecido. Estava lá. Imagine esses homens chegando aos seus, à sua família, desse jeito, com um pedaço das nádegas, a metade das nádegas aparecendo, e com a metade da barba cortada. E Davi, quando vê isto, Davi dá uma palavra para eles: ficai em Jericó, até que lhes volte a crescer a barba, e então retornareis.
Jericó fala de um tempo para a gente restaurar a nossa honra. Fala de um tempo de você ser trabalhado pelo Espírito Santo. É de ser curado na sua alma. E a igreja é o melhor lugar que a gente tem para sermos restaurados. E o que Deus espera da igreja é pessoas que saibam lidar com a vergonha alheia, que saibam cuidar da vergonha das pessoas. Em Jericó, as pessoas não ficaram zombando deles, não ficaram fazendo piadinha com eles. Não. Em Jericó houve compadecimento, houve misericórdia, houve amor por eles. Eles foram tratados com dignidade. É assim que nós precisamos fazer. Quando você tem dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, pessoas que estão vivendo algum momento de vergonha. Você deve dar o seu amor, a sua misericórdia. Você deve estender a sua mão e ajudar essas pessoas. É o que Deus espera no reino dele. Tem alguém que diz que a igreja às vezes se comporta de modo errado. Ela acaba de matar os seus próprios soldados. Não acredito muito nisso. Eu até penso que existem pessoas que se comportam assim, mas na essência da igreja, a igreja não é assim. A igreja deve amar as pessoas que estão debaixo de algum tipo de vergonha, sendo elas responsáveis ou não responsáveis. É o meu papel e é o seu papel amar e cuidar dessas pessoas. E ainda que você tenha sido exposto a algum tipo de vergonha, creia que o poder da palavra de Deus tem poder para te restaurar. E a palavra de Deus trabalha com fundamentos do reino dele. São armas poderosas. O perdão, o amor, a bondade, o fruto do Espírito fluindo em nós. É que a gente deve se comportar com eles. Não importa se você já viveu algum momento de vergonha. Eu quero te dizer uma coisa. Se você guarda no seu coração algum resquício de algum momento que você viveu na sua vida de vergonha, se você foi envergonhado em algum momento, não importa em que tempo, se na sua infância, se na sua adolescência, se na sua juventude, se te expuseram a vergonha, e você ainda tem coisas dentro de você, deixa eu dizer uma coisa para você. O poder da palavra de Deus tem poder suficiente para transformar o seu coração. E se hoje alguns de nós vivem algum momento de vergonha, Deus pode transformar isso. Se essa vergonha é reproduzida dentro da sua família, se existe coisas que maltratam você, o alcoolismo dentro da sua família, vícios, filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, invoque o poder da palavra de Deus, porque ela é poderosa para nos tirar dessa vergonha. Salmo 119, versículo 116. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva, e não fique eu envergonhado da minha esperança. Quais são as suas esperanças? E o que tem trazido vergonha dentro desse caminho de esperança? A palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, ela vem para nos transformar, ela vem para nos modificar. Eu quero convidar a Carol. Existe um louvor, uma adoração, a Carol e, é claro, né, os demais, esse grupo tão abençoado, eles cantaram um louvor muito especial para este momento, é claro. É quando a música diz, existe um lugar. Existe um lugar.
Enquanto vamos estar adorando ao Senhor com essa adoração, deixe o Espírito Santo sondar você. Se existe alguma coisa de vergonha dentro de você, algo dentro da sua história, alguma coisa de muito ruim que aconteceu com você dentro da sua história, que te atrapalha hoje, peça que o Espírito Santo, pelo poder da palavra, venha transformar você. Ontem eu vi uma coisa tão bonita no encontro de homens, pelo pastor Vilmar. Ele disse: Deus tem poder para mexer na própria natureza. E ele citava o texto das bodas de Caná, quando a água foi transformada em vinho. A natureza foi remexida, transformada. E essa é uma fé que eu tenho no meu coração. Tem coisas que estão na nossa natureza. E é o poder da palavra de Deus que vai entrar em ação e vai fazer o sobrenatural. Processos químicos dentro do nosso sistema nervoso, nosso cérebro. Memórias antigas de vergonha. É o poder da palavra de Deus que vem e transforma lá dentro. Enquanto vamos cantar essa adoração, eu vou pedir que você, se você puder ficar de pé, que você tivesse um tempo com Deus agora. Você dissesse: Deus, se eu vivo algum momento de vergonha hoje, se existe algum princípio de vergonha que me ocorreu lá no passado, Senhor, que o poder da Tua palavra, Senhor Deus, venha e traga vida. Que a Tua palavra sopre na minha boca nessa noite, né? Nessa manhã, nesse culto pela manhã. Que o Senhor possa me ressuscitar. Senhor, sopra a Tua palavra para dentro do meu espírito, para dentro da minha alma, para dentro do meu corpo, Senhor. Eu me lembro de um trauma que eu vivi na minha infância. Eu não tive a bênção de crescer mais alguns metros para cima. Eu tinha vergonha de ser pequeno. E mais porque eu era magro ainda, pesava uns 50 quilos. E um dia eu disse: Senhor, a Tua palavra pode restaurar essa vergonha que eu tenho. Vem sobre a minha vida. E Deus começou a me restaurar. Eu me lembro um dia que eu fui pregar numa igreja e fui com meu cunhado, o Anivaldo. E o bichinho tem acho, quase 2 metros de altura, se não tiver um pouquinho mais. E quando eu cheguei para pregar, a pessoa foi lá e deu a mão para ele: Senhor pregador, seja bem-vindo. E ele olhou para ele e disse: não, é ele que vai pregar. Mas ali Deus já tinha restaurado a minha vergonha, pelo poder da palavra. Eu disse: sim, sou eu que vou pregar na sua igreja. E foi uma noite tão abençoada aquele dia. Deixa o Espírito Santo de Deus mover o seu coração. Existe um lugar de restauração, existe um lugar de transformação. Se você viveu algum momento angustiante de vergonha, se te jogaram por lixo, te jogaram num chiqueiro de porco, se fizeram você sentir nada em algum momento da sua vida, e se isso ainda hoje te traz algum incômodo, entre nesse versículo do Salmo 119, no versículo 116, e deixa que a palavra de Deus te faça vivo hoje. Deixa o Espírito Santo mover o seu coração nesta manhã, enquanto vamos estar cantando. Tem um lugar para você, tem um Jericó para você. É o Senhor, meu irmão.
Se no seu passado você viveu abusos, de humilhação, existe um lugar. Entre nesse lugar nessa manhã. O Senhor Jesus é o nosso lugar. A palavra dele é o nosso lugar. Eu sinto o poder de Deus nesta manhã. Se mentiram ao seu respeito, se te enganaram, se lhe fizeram mal, o lugar para a cura é o Senhor. Deixa o Espírito Santo tocar a sua alma. Deixa o Espírito Santo soprar a palavra dele no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Espírito Santo, Espírito Santo, a tua palavra é poderosa. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Tem poder para transformar um homem, independente da sua história. Tem poder para transformar uma mulher, independente da sua história. O Senhor é a nossa realidade, tão presente, tão viva. Senhor Jesus, quanta vergonha sofreram os homens de Davi. Eles saíram de lá com o coração, Senhor Deus, totalmente aberto, cheio de amor, cheio de bondade, para consolar o filho do rei, para consolar a família do rei. E foi um dia tão triste para eles, Senhor. Eles se sentiram impotentes naquele reino, diante dos soldados daquele rei. Quanta injustiça eles sofreram ali. Foram expostos à vergonha, Senhor. E alguns de nós, ó Deus, em algum momento da nossa vida, passamos por isso, Senhor. Éramos inocentes, Senhor Deus. E a maldade, Senhor Deus, estava lá. Foi assim com os homens de Davi. Não havia poder de reação neles, Senhor. Não havia autonomia neles para reagirem. Estavam indefesos, Senhor Deus, naquele momento.
coisas que algumas pessoas viveram aqui no seu passado, Senhor Deus, sem nenhum tipo de segurança, sofreram algum tipo de vergonha. E aqueles homens, Senhor Deus, saíram de lá com a barba, Senhor Deus, cortada pela metade, com as nádegas de fora, Senhor Deus. Na minha imaginação, Senhor Deus, eu percebo os homens daquele rei rindo, debochando deles. Deus, eu percebo a chegada deles junto do rei. E os homens de Davi, Senhor Deus, vendo aquela cena, percebendo aquela cena de vergonha. E o rei, Senhor Deus, o homem que apesar dos seus muitos pecados, tendo um coração segundo o coração de Deus, diz para eles: desçam para Jericó, vão para Jericó, fiquem lá, até que a honra de vocês seja restaurada, até que a barba de vocês cresça, e depois vocês podem voltar. Eu sei, Senhor, que existe um processo de cura interior, existe um tempo para o Senhor transformar a nossa vida, para o Senhor transformar a nossa vergonha em honra, Senhor. E aqueles homens viveram isso, tiveram a honra deles restaurada no tempo do crescimento da barba. Senhor, faça isso na vida do teu povo, Senhor, pelo poder da tua palavra. Aleluia. Eu quero terminar pedindo para você fazer uma oração. Gostaria que as irmãs, as mulheres, você procurasse uma ou duas mulheres e orasse por ela, amém? Os homens fizessem o mesmo. Acha aí um ou dois, fizesse uma oração, ok? As mulheres com as mulheres, os homens com os homens. Faça uma oração naquilo que o Senhor ministrou no nosso coração nessa manhã, amém? Enquanto vamos cantar mais uma vez essa canção, amém? Vai cantando você aí, Dentinho.